Boa noite! Feliz Dia dos Professores! Estou aqui esperando o meu colega Flávio. E aí a gente vai conversar um pouquinho. Falar desse ofício tão especial, tão comemorado no dia de hoje. Talvez falado até como deveria mesmo, né? Ser honrado, lembrado, mas não só hoje, né? Sempre. Vamos lá, cadê Flávio? E você, meu amigo? Vai me deixar aqui? Aí. Vamos lá. Aceita, Flávio. Tô te mandando aí. Oi, Aí. Aí. Boa noite. tudo bom? A gente sempre leva umas Parece- lambadinhas, né, para aprender. Onde você está? Você está em Santos? Boa noite. Boa noite. Eu estou num escritório, você está vendo, né? Ah, Professor tem que ter livros, né? Assim ah, como é? você, olha lá, Ah, lá, livros. tá todo mundo aqui. Ah, e tem um É um, convidado. Eu tenho um é um... convidado essa noite. Ai, olha só que legal. Grande Paulo Freire, muito bem, muito bem. Então vamos lá, Flávio, a gente Não, combinou um pouquinho aqui ao vivo, pensando, né, que essa seria uma forma interessante da gente comemorar o Dia dos Professores, né? aham, E o Flávio é professor, ainda na ativa, né, sim. da rede estadual de São Paulo. Uhum. Que não teve feriado escolar hoje, só para E o não professor. Eu tiveram. não tive, os professores tiveram, porque eu estou na coordenação, tive que trabalhar. Foi dado, então, o Foi, feriado hoje? Ah, eu foi pensei que... aos 45 do segundo tempo, Ah, ontem. tá. Pensei que tivesse sido antecipado para ontem. Então, e assim, eu coloquei honrando professores, né? Professoras, né? Já que somos a grande maioria. Mas eu queria especialmente, né, trazer aqui fazer uma homenagem, né? Se é que a gente pode dizer que isso é uma homenagem, mas na verdade, quando a gente fala, né? A gente lembra, a gente está de alguma forma reverenciando, né? Essas pessoas que são tão importantes, né?
Mas eu disse assim, né? O Flávio está na ativa. E eu queria, na verdade, lembrar daqueles que ou estão de saída, né, desse Uhum. ofício, porque estão na porta da aposentadoria, ou já saíram, já se aposentaram, né? E que talvez para a grande maioria, né, ou para a própria sociedade, acaba ficando esquecido, ou ao menos que tenha feito uma obra, né, muito escrito livros, né, ficou mais um número, né, de professor de final de carreira aposentado, né? E o que a gente está querendo trazer aqui é uma reflexão sobre como é que esse professor, né, que agora não está mais nativa ou está na porta de saída, né, das escolas, que ele como é que ele faz, né? O com tudo que ele acumulou, né, nesses 30 anos, porque não é mais 25, é 30, 35, né? É, Onde vai parar tudo isso, né? O seu legado, né? Porque hoje, inclusive, vendo as mensagens, né, que ficaram assim rodando aos montes nas redes, nos grupos, né? Se fala muito, né, que se você lê é porque um professor passou na sua vida, se você está fazendo tal coisa, ou se formou, ou tem uma profissão, é porque você teve um professor. Tudo bem, é tudo verdade isso, claro, né? Mas a gente não tem como mensurar, né, o quanto de nós ficou em cada um dos alunos que a gente teve. Mas a gente sabe que deixou, né? Que deixou um legado, né? Que deixou e que doou, né? Que ensinou e trouxe muito conhecimento para todas essas pessoas, né? O que você tem a dizer, né? Para esse professor que já saiu, que já aposentou, mas ainda está cheio, né? De conhecimento, ainda para oferecer, né? Para compartilhar, para ensinar. eu vou, olha só, é tanta coisa, hein? Eu vou, eu vou tentar fazer as coisas se voltarem para aquilo que tem que ser, na minha opinião, que é para o feminino, né? Então eu vou falar assim, aquela professora, né? Principalmente que eu estou diante de você, né? Então você é uma professora que já saiu de cena, pelo menos do ponto de vista Escolas públicas. da escola Eu pública, é. É bom deixar claro isso, porque você continua dando aula de yoga, continua Uhum. clinicando, enfim, né? Então você tem aí os seus pacientes, os seus alunos e etc. Então, na verdade, é assim. Por que que eu quero direcionar para o feminino? Porque, obviamente, né, as mulheres são 95% para mais do magistério, né? Como são maioria em tudo, maioria das eleitoras, maioria da população, maioria no ensino médio, maioria no ensino fundamental, na universidade, enfim, né? É, o problema é que o protagonismo feminino, né, ele ainda caminha a passo de tartaruga manca, né? Então, essa é a questão, né? A gente tem as mulheres com esta presença quantitativa, mas do ponto de vista da relevância, do mando, né? Outro dia, um sujeito que foi candidato aí disse que Deus me livre de uma mulher ser CEO de alguma coisa, né? Então, para você ver, e ganhou muitos votos, hein? Né? Uhum. Quase, né? Então, essa é a questão, né? Eu estou nativa e eu tenho contato com muitas veteranas, né? Já. E essas mulheres, essas professoras veteranas, eu tenho observado muito, elas têm adoecido bastante, né? É, elas têm adoecido dentro de sala, inclusive, não se afastando, né? Até com medo de perder as aulas, né? Se elas não forem professoras efetivas, por exemplo, elas não têm direito ao Hospital do Servidor Público,
né? Então, a questão de saúde mental vai ficando de lado, né? Você teve agora, recentemente, no concurso do governo do Estado, foi até objeto de reportagem no Fantástico, mulheres reprovadas no exame médico por conta da obesidade, né? Então, elas já dão aula como temporárias, mas elas não podem ser efetivadas, porque o médico alega que elas estão acima do peso, o índice de massa corpórea, né? As reprova. Então, todas essas questões vão deixando as mulheres numa posição sempre de inferioridade, mesmo no local em que elas são maioria quantitativa, né? Mesmo lá, né? As mulheres precisam, e você sabe muito bem disso, se provar todo dia, né? Toda hora, né? Então, assim, isso é uma coisa que não é que sempre existiu, né? É, a gente a gente vai pegar essa questão desse binarismo, né? O que que é ser homem, o que que é ser mulher, né? Caixinhas definidas para cada um, porque é bom a gente falar nisso, porque essa situação, às vezes a própria professora não entende, mas isso é uma construção sócio-histórica que foi feita e que vai deixando cada vez mais. Aí você pode dizer assim, mas os homens também não estão estressados, porque a carreira do magistério é estressante, está cada vez mais precarizada? Sim, né? Mas como as mulheres são maioria nesse lugar, né? E não é por acaso, né? Por que que as mulheres são maioria no magistério, né? Eu vou Então, se a gente pegar, pode falar, sim, pode falar. você tendo um legado, né, das mulheres, principalmente as que estão no final da sua carreira, né, prestes a se aposentar ou já se aposentaram, um legado muito triste, né, que é a doença mental, Uhum. né, que é Uhum. a depressão, que é os transtornos de ansiedade, o que até aceleraria a busca delas por saírem da ativa, né? É, Mas eu queria que. É lógico que isso é muito importante, sem tá. dúvida. Mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre aquilo que ela tem de acúmulo de conhecimento, Uhum. de vivência junto ao magistério, junto aos alunos, porque assim me dá a impressão, né, que muitas de nós nos aposentamos no auge, quando a gente está Uhum. melhor nesse quesito, né? Onde a gente está dando as melhores aulas, onde a gente já sabe muito mais como conduzir a turma e pedagogicamente falando, e não só a questão das relações fica mais. A gente administra melhor, né? É, e todo o conhecimento que a gente sabe que professor não para de Uhum. estudar, né? Uhum. Professor não faz uma faculdade e acabou, né? É o tempo todo. Cada conteúdo que você vai passar para o seu aluno é uma pesquisa que você tem que fazer, quase uma tese de mestrado, né? Então, assim, e no entanto, existe essa ânsia, lógico, para se aposentar, sair, me parece que assim, sair desse meio que adoece, mas num momento onde você está plena, né, de conhecimento, de sabedoria, que você poderia contribuir, né, com o ensino, com os alunos, com a rede, com as orientações e com a diretora, e com tudo de uma forma muito mais segura e, e, e produtiva mesmo, né? Para promover de fato, né, a educação. E aí a gente não vê a hora de sair porque a gente não quer ficar louca. É É. isso? Então, mas aí, por isso que eu estou falando que não foge dessa questão, né? Só para a gente amarrar, né? Não foge dessa questão, por exemplo, da misoginia, do machismo, etc., né? Desse tipo de formação, exatamente por isso. Quando um homem atinge uma certa idade, uma senioridade, né? Esse homem, em vários lugares, no magistério,
nem tanto, até porque os homens são uma minoria, né? Bem ínfima mesmo, do ponto de vista da quantidade, como eu falei. Mas, em outras áreas, um homem que atinge lá a maioridade, né, que tem lá os seus cabelos brancos, prateados, esse homem geralmente tem um respeito numa determinada empresa ou numa determinada coisa. No caso das mulheres, por exemplo, e no magistério, isso não ocorre. Quer dizer, elas estão cada vez mais esgotadas. Agora está sendo cobrado delas um aperfeiçoamento na tecnologia, no computador, nas plataformas, etc., que elas não tiveram formação para esse tipo de coisa, né? Eu estava falando o seguinte, só, eu não estou fugindo do que você perguntou, mas só para chegar aí. Sandrinha, as mulheres, elas têm na sua vida uma confusão muito grande. A capacidade de gestar das mulheres é confundida com a capacidade de cuidar. Então, dá a impressão que é o seguinte, né? Nós temos uma pensadora, a Valesca Zanello, que ela diz o seguinte, que é um emborramento aí, né? Entre a capacidade de gestar e o cuidar. Então, dá a impressão que uma coisa está ligada à outra e só a mulher tem a capacidade de cuidar, né? O homem não tem, né? Então, profissões como magistério, enfermagem e tal, eles têm predominância feminina, né? Porque é a capacidade inventada, construída, né? Logo depois da Revolução Francesa, então se a gente voltar lá atrás, né, em 1789, não vou voltar tão atrás, mas assim, só de passagem para citar isso, ali o que acontece? Essa liberdade, igualdade e fraternidade, né, para todos, era só para todos, não era para todas, né? Essa é a questão. Então, as mulheres continuavam fazendo a mesma coisa que elas faziam no antigo regime, né? Então, isso não mudou. E de lá para cá, o capitalismo só aprofundou isso, né? Então, as posições de homens e mulheres foram bem definidas. Por que essa mulher está frustrada hoje? Porque muitas delas, e aí chegando no que você perguntou, muitas delas trocaram a sua carreira porque foram ter filhos, foram se casar. Então, você se lembra que a ideia de dar aula era porque poderia trabalhar meio período, né? E cuidar o restante da casa. Então, a ideia de trabalhar meio período, se casar com um homem, esse homem, e ela só complementar a renda e fazer alguma coisa, muitas vezes foi uma atitude de trocar a carreira dela, que talvez não fosse o magistério, né? Frustrada. Ela abandona essa carreira e muitas vezes vai para o magistério, e quando chega nessa altura da vida, ela vê a sua profissão se precarizar, ela vê a sala de aula cada vez mais impossível de controle, cada vez mais impossível para ela trabalhar, né? Tendo que se adaptar a novas tecnologias e outras coisas e tal. Então, essas veteranas, elas acabaram se cansando. Só que, e aí você coloca muito bem, onde a gente está pecando? A gente está pecando no sentido de que todo esse potencial que ela amealhou ao longo da vida, etc., ela está inutilizando. Ou seja, ela não tem incentivo para galgar posições melhores. Quando ela chega a uma coordenação pedagógica ou a uma vice-direção, né, ela não tem a possibilidade de colocar essa pedagogia para jogo. Não tem. Por quê? Porque ela é obrigada, principalmente na rede estadual, onde eu faço parte, né? Ela é obrigada a cumprir determinados padrões que vêm de cima para baixo, e a parte pedagógica e a experiência que ela acumulou ao longo de todos esses anos vai sendo deixado de lado. Então, daí vem a frustração, né? Daí vem essa mulher frustrada, né? Que só quer ir embora para casa, não quer fazer mais nada, né? As mulheres, ao longo do tempo, elas acabaram virando, na prática, apêndice desse masculino, né? Então, uma mulher está dando aula... Eu, por exemplo, já ouvi de uma professora a seguinte frase: nossa, Flávio, mas
Ah, você não trabalha em outro lugar, professor, você só dá aula mesmo. Para uma mulher, tudo bem. Agora, para um homem, né? A gente ganha tão pouco. Ela me disse isso. Quer dizer, dizendo o seguinte, olha, isso é uma profissão feminina, né? Não é uma profissão masculina, né? E aí as mulheres não podem ultrapassar uma determinada, não podem ter sonhos, né? De ir para o seu mestrado, para o seu doutorado, para fazer uma carreira, talvez na universidade, na academia, etc. e tal, né? Porque ela se tornou dona de casa, ela se tornou alguém que está a reboque de um casamento. Durante muitos anos, o sonho das mulheres era o quê? Se casar, né? Porque elas foram colocadas nesse patamar, né? Então, você A mulher acha, que não estava casada, pode falar. não, você acha que a questão ela vai muito por uma questão de gênero Eu, eu e, acho, eu acho, pode, e pode falar. É, pode falar. Eu não ouvi a última frase que você disse. política? Política, porque assim, olha só, é, Sim, só isso, essa. Tá. né? Assim, nós tivemos já secretárias de educação, Uhum, mulheres, tá. né? Ficaram São, talvez no sim. patamar aí de poder dentro Uhum. da rede pública. Mas então, Ordem. mas se você pensar, se você, então, mas isso não é a regra, porque assim, é claro que da quantidade, né, uma hora ou outra sai a qualidade. Mas essas oportunidades, por exemplo, muitas mulheres que eu conheço que estão no magistério, que são essas veteranas cansadas que a gente está falando aqui, elas já me disseram, pelo, sabe, de que não seria a profissão delas, né? É que elas, como tinham aquela, muitas vezes não é o sonho de se casar, e aí as mulheres, evidentemente, podem responder melhor do que eu, mas principalmente de uma geração anterior e das anteriores a essa, né, que somos nós, né, anteriores do ponto de vista da juventude, né, não era esse, na verdade. Então, me parece aquela pessoa aquela mulher que queria ser médica, mas diante de toda a dificuldade, acabou optando, sei lá, pela biomedicina ou pela biologia e foi dar aula de ciências, entendeu? Porque tudo levava, né, a sua vida de mulher, digamos assim, com um gênero absoluto. Isso é papel de gênero, Sandrinha, né? É Bom, papel definido e criado. mas se a gente for pensar, então, na sociedade atual, né, e nas novas gerações, eu não vejo as meninas falando que querem ser professoras. Então, acho Sim, que exatamente. existe uma mudança aí É. de paradigma mesmo, né? E de realmente de valores, né? Então, assim, hoje as meninas não estão preocupadas mais se vão casar ou não, e, portanto, a profissão de 4 horas seria a mais adequada, no caso, professoras. Né? Então, Não. a gente fez, então, um momento onde talvez a gente tenha déficit. A A gente gente vai ter vai. que lá Não, então, pessoas. a gente vai ter que lascar, e outra coisa. Se eu fico pensando se isso não vai fazer com que as veteranas ganhem um pouco mais de valor, no sentido de não saia rápido, nós vamos dar toda a condição para você. Fique um Não, pouco aqui, porque não tem professor, né? Não olha tem, só, as ações não querem na, ser professoras. na Então, assim, nossa. o que essas veteranas precisam, né? Que é Então, principalmente de trabalho para que não adoeçam mentalmente, principalmente, né? Fisicamente a gente sabe, porque tem uma questão do envelhecimento mesmo, né? mas E olha a mulher só, sofre mas olha muito com essa só, dica também. eu adoro, na nossa relação
de amizade aqui já longa, né? Geralmente o otimista sou eu, né? Mas o que eu estou vendo é que você tem, e ó, adoro isso, né? Até porque você tem lá a sua vida com o Mulherices lá, que é o grupo que você criou e tudo. Eu acho maravilhoso isso. Só que a questão é o seguinte, por isso que eu estou dizendo que essa questão de, se fosse assim, se a gente resolvesse esse problema dessas mulheres, essa questão de aproveitar essa experiência toda e tal, aí eu acho que a equação estaria fechada. Mas a questão por isso que eu pego pela questão da construção sócio-histórica, porque o Brasil é um país feminicida, né? O Brasil é um país em que as mulheres são ainda, né, colocadas, objetificadas, né? O país se fala muito, por exemplo, de que o Brasil é o país que mais consome pornografia no mundo, então colocando a mulher ainda como esse objeto, né, principalmente, e os homens também, né, porque o machismo não nos poupa, né? Ele também objetifica os homens como uma condição apenas para o sexo e para o trabalho, né? Quer dizer, os homens têm que dar no couro sempre e tal, toda aquela história, né? Então, assim, eu adoraria ter esse otimismo. Só que, assim, eu fico pensando o seguinte, 80%, aí vamos falar da realidade que eu vivo, 80% dos alunos brasileiros estão na escola pública, né? E, portanto, a escola pública ela tem essa entre-safra, né, dessas veteranas se retirando, ou morrendo, ou se aposentando, ou abandonando a carreira simplesmente e tal. E todo esse manancial, né, de conhecimento, de sabedoria e tal, ele é desperdiçado, né, porque você não tem colocação para elas, né? Quando as colocam num cargo ou numa função para fora da sala de aula, né, de coordenação e etc. e tal, não é para fazer isso, não é apenas como correia de transmissão de coisas pré-determinadas, né, que já vem de cima para baixo, né? Então, assim, eu ficaria muito feliz, entendeu, se a gente realmente achasse uma colocação não só para as veteranas, mas para mim também, que sou veterano, né, e tal, mas para todas, né? Eu acho que é uma situação nesse dia do professor, né, que a gente não tem que trazer só agenda positiva, mas ver a nossa realidade. É uma situação complexa, né, porque você não tem mais gente se interessando pelo magistério, né, como você tinha no passado, até em função das mulheres terem papéis definidos. Olha, vou arrumar um cara, me casar tal e vou ser professora, né, porque é meio período, posso cuidar dos filhos, etc. Muito da atração da carreira era esse, né? Esses papéis definidos. Agora que os papéis não estão mais tão definidos assim, né? Há um emaranhado de coisas aí, e tem que subverter esses papéis de gênero mesmo, né? O mundo é assim e é importante que seja, né? Mas ainda a gente é feminicida, a gente é machista, a gente é. Enfim, tudo isso é um caldo. Tá. Tá. Só para a gente já ir fechando também, e eu assim, vou insistir que eu não quero fechar essa live de forma pessimista hoje, né? Porque vale lembrar, né, que assim, se somos a grande maioria, cabe a nós, assim como a gente fala, né, que as mães dos meninos são muito responsáveis por aquilo que se forma, né, desse Exato. masculino, Sim. as professoras mulheres, que são a maioria, também têm Também. essa responsabilidade, né? De trazer um outro lado do magistério, né? E fazendo com que essa profissão, né, se torne sempre, principalmente enquanto na ativa, e não só depois, né, no dia do professor, que fica esse monte de meme aí, valorizada.
né? E até incentivando, né, as meninas e os meninos Uhum. a seguir a carreira, né? É. O meu sonho, o meu desejo, né, é que, porque assim, eu acredito que assim, professor, por mais que diminua, não vai acabar, né? Aham. Sempre vamos, né? Mas o meu sonho é que quando optarmos por sair da sala de aula ou da escola, que seja, né, por uma opção, é, como a gente encerra outras carreiras, né? Ou porque já sentiu que doou tudo que absorveu e que acumulou de conhecimento, já passou, está passando aquele bastão para outras pessoas, né? E não pelo que é hoje, né? Porque assim me assusta muito isso, né? Ver a ânsia de sair, né? De se aposentar, porque está adoecida, porque está com medo de ficar doente, né? Então assim, e mais, né? Assim, eu fico muito triste de ouvir as falas, né? Que é muito recorrente, você deve ouvir aos montes, se é que você também não fala isso, de que assim, eu vou me aposentar para fazer uma outra coisa, né? Como se Sim. assim, eu quero esquecer da sala de aula, eu quero esquecer que um dia eu gastei 30 anos da minha vida, né, dentro de Uhum. uma sala de aula, como se isso gerasse um trauma nas pessoas, né, nos professores, nas professoras, né? Isso eu acho muito triste, né? Então, assim, o meu sonho é que isso não tivesse mais e que simplesmente a gente optasse por sair, porque realmente chegou o nosso momento de passar a bola para outros, né? Assim, há uma gama, Tá, Flávio? Vamos tá? fechando. Que a Há gente uma fica aqui. gama, a gente fica até amanhã. Há uma gama gigantesca de coaches e mentores, mas que eu vejo que muitas vezes eles se voltam muito para um mercado de gente jovem, né? De gente que ainda está em formação. Eu acho, e aí como sugestão, né, para não deixar no vácuo, eu acho que a gente pode pensar nisso, ah, e você já faz isso com mulherices, por exemplo, trazendo gente mais experiente, né, no seu grupo lá, até em função de estarem se sentindo vivas, indo para o lazer, indo para fazer atividade física e tal. Eu acho que é uma coisa que me interessa muito, não como se eu fosse dos recursos humanos e quisesse requalificar alguém, não é isso. Mas pensar em algo nesse sentido, né? Sei lá, mentorias, eu não sei, mas alguma coisa nesse sentido de trazer essas pessoas, né, para o mundo de novo. Uhum. Porque o que elas estão desejando, essas veteranas cansadas? Eu estou falando no feminino, como eu prometi. Elas estão desejando ir para casa, cuidar de neto, como se elas fossem a dona Benta. Entendeu? Entendeu? E não rola Monteiro Lobato nessa história, porque o mundo é outro, cara. A gente está na casa dos 60 aqui e nós estamos ativos, trabalhando e tal, e é isso que tem que acontecer, né? Então, motivar, e aí eu estou com a sua agenda positiva, né? Motivar essa gente, né? Essas veteranas e veteranos cansados e tal, mas, né? Motivar essa gente do magistério, se não for mais no Estado, como é o meu caso, né? Se não for mais no público, porque não está tendo, não rola esse espaço, e não rola mesmo, né? Porque a concepção é outra. Por exemplo, né? O mundo. Montar um workshop para É, dizer o que, né? trazer e aí chamar a atenção dos empregadores. Eu me lembro muito bem, há alguns anos, quando entraram os modelos, né, da maioridade nas propagandas, né, quando entraram, né, as cabeças prateadas que falam muito por aí, quando entraram
quando entrou a diversidade nos comerciais da TV ou nas novelas da TV Globo e tal, com negros, famílias de negros, etc. Então, isso aí, esse despertar também para pessoas que estão nessa fase da vida, que nós consideramos, porque estamos nessa fase da vida, e estamos vivos, e estamos trabalhando, fazendo coisas, né? Então, é trazer essa gente e tentar trazer nesse dia do professor, né? Dizer, olha aqui, gente, vocês estiveram no magistério por 30 anos, mas agora não é para se aposentar e ir embora para casa morrer, não. Entendeu? Sabe? Não é, não. Entendeu? É para fazer coisa como a gente está fazendo. Exatamente, né? Porque tem muita coisa, né? E assim, eu acho que eu quero deixar esse convite, né? Para quem assistir essa live, para quem vai ver Afinal, é depois. um dia de comemoração. Dia de comemoração, não é? De honrar esses professores e principalmente esse legado que fica, né? E aqueles que não são conhecidos, porque é um número de né? Que vão passar desapercebidos ou vão ser lembrados só pelos seus que olha lá, né? Não vão virar nome de escola, né? Vamos compartilhar o que você já... porque todos têm alguma coisa, né, a compartilhar, né? Seja de conhecimento técnico, seja de conhecimento de vida, né? De experiências, né? Quantas histórias interessantes não acontecem nas escolas, né? Então, é só contar história, só contar algum caldo que você viveu nas suas escolas, né? Não é? Por onde você... É dar voz. Eu acho que essa seria assim o meu momento aqui de honrar os professores, né? Falem, contem, né? Foi a tua jornada? Como é que você acha que poderia ter sido? Como é que você pode ajudar, né? Contribuir com quem está aí, às vezes começando, não sabe nem fazer um planejamento. Exato, não sabe fazer um plano de aula. É isso. Não sabe plano de aula. É isso aí. Muito bom, Flavinho. Você quer falar mais alguma coisa? Fechando, para a gente não se alongar demais. Vamos, não. Você sabe que se você não me chama, eu fico aqui até amanhã. É por isso. Então, assim. Não, é assim. Para encerrar, eu queria dizer o seguinte. Até em cima dessa temática das veteranas cansadas e tal, e que a gente quer reavivar, né? Eu acho que isso aqui é para isso, né? Tem uma frase que eu acho que a gente precisa reverter, né? Que a frase não é minha, é de um filósofo que eu perdi agora o nome, mas ela diz assim, sobre essa questão do gênero masculino e feminino. Os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens, porque machistamente, né? Isso é colocado dessa forma. Então, o que eu estou propondo aqui, para encerrar, e feliz Dia dos Professores para todos nós, né? E professoras, né? Principalmente, o que eu estou propondo é para a gente reverter essa lógica. Que as mulheres também aprendam, né? A amar muitas coisas. Encerra falando a frase diferente. Então a frase, vou falar primeiro o original, tá? A frase é assim: os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Então vamos reverter, né? Que as mulheres aprendam a amar muitas coisas e os homens aprendam a respeitar e amar as mulheres. Muito bem. Perfeito. Fechamos. Feliz Dia dos Professores para nós que já estamos deixando. Não, mas eu saí. É escola pública, né? Vamos, a gente continua. A professora não sai de mim nem dentro de casa, né? Porque eu sou pedagógica dentro de casa. Exatamente. Feliz Dia dos Professores.
Tá bom. Beijo. Obrigado pelo convite. Obrigado para quem entrou. Beijo no Legal. coração e Beijão. tudo, pá. Tchau, Beijo. beijo.